também quem vai assistir gravado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui na live que vamos falar da desconstrução, aula 5. Vamos falar sobre regras versus princípios. Quem anda por princípio não precisa decorar regra. Não sei se você conhece alguém que vive criando regra para tudo que é coisa, né? Tony Robbins é um cara que fala assim, que tem pessoas que criam tantas regras que elas estão destinadas a sofrer. Elas estão destinadas a ter muita dor. Porque nós temos nossos valores. Pode pensar o valor que for aí, segurança, liberdade, enfim. Para que você sinta que está atingindo esse valor, você mesmo estabelece algumas regras para você dizer assim, ó, se isso acontecer, eu estabeleci, esse valor está sendo vivido na minha vida. Teve um seminário, né, do Encontro com o Destino, lá do Tony Robbins, que o Tony Robbins viu um cara muito radiante, muito feliz, e ele perguntou para ele, cara, por que você está tão feliz? Aí o cara falou assim, ó, eu tenho uma regra que é a seguinte, se eu acordar todo dia e eu perceber que eu não estou abaixo do solo, né, ou seja, estou vivo, eu estou feliz. Essa era a regra do cara, então não tinha como o cara não estar feliz. Né? Parece simplista, mas teve um outro cara, um milionário lá que estava sempre emburrado, sempre de mal e tal, e ele fez a mesma pergunta para esse cara. E o que tem que acontecer para você estar feliz? E o cara falou assim, ó, cara, eu tenho que ter 8% de gordura corporal, meus 5 filhos têm que sempre me agradar e eu nunca ficar chateado com eles, e eu tenho que faturar, não lembro o valor, mas acho que era 5 milhões de dólares por ano. Daí vai ver o cara, ao invés de 8%, ele tinha 9% de gordura, então faltava 1%. 5 filhos, como que 5 filhos completamente diferentes vão agradar um pai o tempo todo? Isso não existe, é uma loucura você pensar nisso. E terceiro, o cara fazia lá 2 milhões por ano e outros 3 milhões de comissão, enfim, ele chegava a 5, mas não do jeito que ele queria, né? Não do jeito que tinha que ser. Então, ou seja, esse cara criou regras para infelicidade dele. Né? Então, e aí, qual que é a ideia? Né? Que a gente viva princípios. Né? Eu vou falar aqui de 26 princípios, que estão aí num livro também do Marçal, Matéria-Prima, tá? Ele fala sobre esses princípios e regras. Então, vamos lá. Quem pula princípios vive as regras dos outros. Então, se você não segue os princípios que você acredita, você vai acabar tendo que obedecer a regra dos outros. Tudo que foi feito até o 7º dia por Deus é princípio. Tudo que foi feito do 8º dia para frente foi regra. Os 10 mandamentos são regras. Não matarás é uma regra porque alguém quebrou o princípio da vida. Regra é a correção da quebra do princípio. Tá? A religião é uma regra. A espiritualidade é um princípio. O princípio é divino e a regra é humana. Viva por princípios e quebre todas as regras que não fazem sentido. Ande no princípio e ignore essas regras que não fazem sentido. Todo princípio é infinito. Ninguém atinge o teto dele. É a matéria-prima para fazer qualquer coisa. Eu vou listar aqui os princípios, né? Princípio 1, família. 2, semeadura e colheita. 3, autogoverno. 4, individualidade. 5, honra. 6, mordomia. 7, isonomia. 8, criatividade. 9, unidade. 10, atração. 11, eficiência. 12, resiliência. 13, a fonte. 14, prosperidade. 15, associação. 16, ação e movimento. 17, autoconhecimento. 18, amor. 19, descanso. 20, felicidade. 21, significado / experiências. 22, ordem. 23, verdade. 24, frutificação. 25, primeira menção. E 26, sabedoria. Então vamos lá. Algumas coisas rápidas aqui, né? Ainda falando sobre regras, né? Vamos lá. Não é trabalhando que se fica rico. É adquirindo a sabedoria, aplicando a sabedoria e pegando o fruto. Sabedoria é uma coisa, prosperidade é outra, riqueza é outra. Então, se você tem a sabedoria, você tem os princípios. Se você tem prosperidade, você pode colocar os princípios para funcionar. E se estiver prosperando e rompendo, cada princípio vai dar fruto, vai levar a riqueza. Então, sabedoria é a semente. Prosperidade é o romper, né, o crescimento da semente, e riqueza é o fruto, o amadurecimento do romper. Uma coisa interessante, né? Às vezes você está numa jornada de desenvolvimento pessoal, você está estudando algumas coisas, que tem pessoas que não estão seguindo da mesma forma. Tem pessoas que não querem esse tipo de vida, elas querem viver a vida delas. Então, talvez, nesse sentido, não vale a pena você falar algumas coisas que você está aprendendo para essas pessoas. Vou dar um exemplo, né? Eu sempre levo em forma de brincadeira, mas quando alguém fala assim, né?
Cara, eu vou tentar ir lá amanhã. Daí eu brinco, né? Quem tenta é o diabo, né? Quem tenta é o diabo. Se você vai lá amanhã ou você não vai. Claro, a não ser que Deus impeça, mas se você quer, você vai e faz, acontece. Tá? E não é tentar. Vamos lá. Então, só que até esse tipo de brincadeira é pesado para algumas pessoas que, sabe, não entendem, que não estão na mesma vibração, tá? Mas aqueles que estão na jornada de desenvolvimento com você, então, isso é importante, tá? Um treina o outro o tempo todo, né? Nossos filhos, que a gente treine eles o tempo todo, para que eles sejam cidadãos muito melhores do que nós fomos, né, no início, que eles construam coisas muito maiores do que nós, tá? Vamos lá. Que você possa diminuir o efeito que a regra tem sobre você. Que você, nos teus ambientes, construa diretrizes. Diretrizes é diferente de regra. Então, é uma coisa mais ampla, que ela vai respeitar mais um princípio. Não é, tem que acontecer isso, cobrando todo o tempo, né, coisas diferentes, né, para gerar aí uma insatisfação, como eu comentei antes. Dedique 99% da tua energia para seguir princípios, tá? Declare aí com a tua boca. Eu vivo de princípios, eu construo diretrizes e eu quebro regras que não fazem nenhum sentido. E se eu não quiser viver debaixo de regras de algum ambiente, cara, não faz sentido eu ficar brigando com as pessoas desse ambiente, né? Então eu me movo, né? Eu saio desse ambiente para viver conforme os princípios que eu acredito. Tá certo? Eu vou passar aqui a experiência da aula de regras aqui e princípios, que é a seguinte. Número 1, liste todas as regras que você está seguindo. Número 2, faça a validação se você quer continuar seguindo essas regras. E 3, escreva as diretrizes que vão nortear aí tua vida, tua família, tua empresa, tá certo? Vou dar alguns exemplos aqui de regras. Você tem que procurar emprego. Você tem que seguir a tua carreira a vida inteira. Isso é uma regra de alguém, né? Alguém, uma família que viveu a vida toda na CLT, ou família que todo mundo é concursado, então ela quer estabelecer a regra que todo mundo tem que seguir da mesma forma, né? Eu oro de joelhos e Deus me responde, então você tem que orar de joelhos. Não, isso é uma regra, não faz sentido, né? Ela tem poder por quê? Por causa do nome de Jesus, não por causa do jeito que eu estou posicionado, tá? Você tem que parar de comprar cursos, você tem que fazer isso até o fim, né? Você tem que ler esse livro até o fim. Cara, não gostei do livro, não faz sentido para mim, eu vou parar. Agora, parar todos os livros também não, né? Não faz sentido, você está escolhendo muito mal, né? Então, é importante você ir até o fim em coisas que fazem sentido para você. Você tem que usar menos o celular, você tem que usar menos o computador. Cara, depende, né? Você está usando para quê? Para viver a vida dos outros ou para construir a tua vida abundante? Tá? Tudo depende. Vamos lá. Diretrizes. Vou dar um exemplo. Manter a casa em ordem é uma diretriz. Agora, precisa limpar exatamente daquele jeito e tal. Precisa as roupas estarem exatamente desse jeito. Não, não precisa. Então, vale, ok, manter a casa em ordem faz sentido. Ser o provedor do lar. Ok. Agora, tem que ser do jeito que você acredita que tem que ser? Não, não faz sentido. Bom, basicamente eram essas as tarefas. E aqui eu vou fazer também um adendo, né? Eu comecei a ler, então, esse livro do Pablo Marçal sobre princípios, né? E eu fiz aí alguns resuminhos. Eu vou trazer aqui para vocês também. Vamos lá. Então, no princípio família, o que ele coloca? Você precisa compreender que a sua família funciona como um eco, que ela apenas reproduz o que você faz. Se entende que você está guiando a sua família, precisa se colocar na frente e na posição correta. Então, assim, muitas vezes, né, na maioria das vezes, o nosso cônjuge vai ser reflexo de como a gente trata ele. Nossos filhos vão ser reflexos do treinamento que a gente dá para eles. Eu lembro de uma consulta com um pediatra, onde a criança estava tendo um comportamento X e ele explicou assim: o problema sempre vai ser com os pais. Os pais estão deixando essa criança sem atenção, estão negligenciando isso e aquilo, dando muita tela. Enfim, são coisas que vão refletir no comportamento da criança. A causa nunca vai ser o bebê, a criança. Beleza. A crença que você possui determina a vida que você leva. Por isso você precisa questionar, né, o funcionamento das coisas. Está funcionando? Por que não está funcionando? O que eu posso fazer diferente para passar a funcionar?
quem é uma pessoa que eu conheço que faz funcionar, que tem resultados nessa área? Vou chegar nessa pessoa, como você faz para ter resultados? Porque assim, né? Não existe pergunta idiota. Idiota é quem não pergunta. O idiota é aquele cara que acha que sabe tudo, que está sempre falando da sua experiência, do que tem, do que sabe, do que acontece, do que... Não, eu não preciso estudar, eu não preciso ler, eu não preciso nada, eu já sei, né? Essas pessoas, normalmente, elas têm um resultado limitado, elas chegam até aquele ponto e nunca mais crescem. Ou, na verdade, elas decrescem, porque o mundo está evoluindo. E essa pessoa acha que sabe tudo, cara, ela vai... não vai rolar, né? Ela vai precisar, né? A gente precisa, sim, ser humilde, né? Procurar um mentor, procurar um coach, procurar alguém que possa contribuir aí com a nossa vida. Vamos lá. A sua crença é o estado mental em que você se encontra. E é por isso que precisa compreender seus traumas, bloqueios e aprender a lidar com eles. Se você não questiona, você morre. Você vive como um robô. Um ser alienado que não pensa. Tem pessoas que, né, já me falaram, você é alienado que não vê notícia. Não. Alienado é quem não pensa. Alienado é quem só recebe pronto dos outros e não filtra e está sempre acreditando em tudo que fala. Então, alienado é quem não pensa, né? A gente precisa compreender que as regras são apenas para enrijecer o nosso comportamento. Mas os princípios são os verdadeiros fenômenos que nos dão vida e vida abundante. Vamos lá. Princípio 2. Semeadura e colheita. Se você... Existem 3 tipos de plantio, tá? Primeiro, se eu planto conforme o meu egoísmo, só para o meu benefício, eu vou ser o único beneficiado. Se o diabo é quem planta, né? Foi o diabo que plantou, então não vai dar resultado nenhum para ninguém, tá? E se é Deus quem planta, eu vou ser beneficiado e também as pessoas que estão ao meu redor. Princípio 3, autogoverno. Desde quando nascemos, vemos as pessoas governando os outros, e isso não deveria existir em nosso meio. Deus não colocou dependência de uma pessoa com a outra. Se todos tivessem autogoverno, ninguém dependeria de ninguém. E as pessoas cresceriam em todas as áreas. Enquanto você cuida da vida do outro, está deixando o seu barco, né, a sua vida, à deriva. E isso permitirá que outras pessoas tentem comandar a sua vida. Talvez você não entenda, né, quão importante é a tua vida. Jesus morreu por você. Ele te instruiu para amar o próximo como a você mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama, não se cuida, né, não cuida da sua própria vida? Então, menos cuidado com a vida dos outros, menos fofoca, menos conversação a respeito de pessoas que não estão na sala e mais olhar para dentro de si. O que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? Esse ano 2024, né, recém começou. Como que eu posso fazer esse ano valer a pena? Né, achei muito interessante. Meio pesado, né? O Pablo pega pesado muitas vezes, mas o pessoal cantou parabéns para ele, ele falou, legal, gente, obrigado, né, obrigado pela energia e tal, do momento e tal. Porém, eu não fiz o tanto que eu poderia ter feito nesse ciclo, né? Eu me comprometo a fazer mais nesse ciclo, porque você cantar parabéns para alguém que vive do mesmo jeito a vida inteira, talvez ela não está de parabéns, né? Talvez ela está só passando pela vida e não está vivendo. Então vamos lá, vamos crescer, vamos evoluir, vamos crer aí que tem algo mais para nós. Vamos lá. Princípio 4, individualidade. O que vemos hoje em dia são pessoas que desistiram de suas vidas, mas caminham como se estivesse tudo bem. Você conhece alguém assim? Parece que a pessoa nunca tem problema. A pessoa sempre sorrindo, mas ela também não busca crescer, evoluir, ela está sempre na mesma, né? Eu achei interessante uma fala uma vez que as pessoas, né, estão aí nessa vida editada, no Instagram, fotos bonitas, sorrindo, enfim, nos lugares maravilhosos, mas foi feita uma pesquisa uma vez que de 30, acho que de 30 jovens que tinham se suicidado em determinada região, acho que 27 tinham tirado uma selfie todo feliz meia hora antes, né? Ou seja, é uma vida editada. Se você precisa mostrar para os outros a comida que você está comendo, o lugar que você está indo, né, o tempo todo, você não sai disso, né, de mostrar, de aparentar para as pessoas, você não está vivendo, você está querendo mostrar a tua vida para outra pessoa, né? Então, cuide da tua vida, sabe? Pense melhor, pergunte mais, ore mais a Deus, peça sabedoria para Ele, tá certo? No íntimo do nosso ser, a gente reconhece o quanto a gente precisa um motivo, uma razão, um propósito para viver, tá? A gente precisa ter uma busca incessante por quem a gente realmente é e não se importar com o que dizem a nosso respeito. Não é as pessoas que determinam quem a gente é, o próprio Deus que faz isso. E enquanto você reflete sobre quem você é, você não vai ser alienado. Você questionará o que você sente e também o que você faz.
Quando você começar a pensar por si mesmo, começará a prosperar. Olha só. Se você tiver o princípio da individualidade instalado no seu coração, poderá ter alguns benefícios. Ele lista aqui 7. Primeiro, ter mais intimidade com Deus. Saber que você é especial. Não ter necessidade de agradar alguém. A gente, inclusive, Pablo nos ensina muitas vezes, cara, a tua experiência de hoje vai ser desagradar alguém. Vai ser você decepcionar alguém. Por quê? Porque às vezes a gente vive num mundo que, cara, não posso decepcionar ninguém. Charles Spurgeon foi um pregador, há uns anos atrás, há uns séculos atrás, e ele falava assim, podem falar mal de mim, porque na verdade essas pessoas não sabem que eu sou pior do que elas pensam. Dentro de nós existe, nós nascemos com o pecado, nós nascemos pecaminosos. E aí, há dentro de nós uma maldade que pode ir para graus estratosféricos. A gente precisa, depende de Jesus, depende do sangue dele para nos lavar, nos purificar todos os dias. Depende de buscar autoconhecimento, buscar uma vida melhor. Senão, cara, a gente tá ferrado. Então assim, falaram mal de mim. Cara, a pessoa nem sabe, Eu sou pior do que ela tá falando. E, cara, vai viver a tua vida, vai construir algo diferente, Já passou, já se arrependeu, já pediu perdão a Deus, De repente, que nem Tiago 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados, Já confessou para um amigo confiável, um pastor, enfim, cara, segue a vida, olha para frente, não fica, meu Deus, a pessoa me chamou disso que eu era lá atrás, cara, já era, já foi, daqui eu vou construir assim, 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 para viver assado, tá certo? Vamos lá. Quarto benefício, prosperar. Quinto, não ter necessidade de aprovação. Sexto, não ouvir religiosos. Quem são religiosos, tá, pessoal? Religioso e o não religioso, cristão, a pessoa que vive o reino de Deus, são completamente diferentes. O religioso, ele vive por regras. Você tem que fazer assim, assado, é só a minha igreja que salva, é só na minha igreja que tem a palavra certa, todos os outros são errados. Cara, não faz sentido, tá? Claro que tem caminhos que não agradam a Deus, Não posso concordar com todos os caminhos levam a Deus, isso não é a verdade. Porém, há muitas igrejas que vale a pena você estar. Vai ser perfeita? Não, claro que não. Nenhuma delas. Tinha uma brincadeira que achou uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai tornar ela imperfeita. E se amar e se sentir amado. Tá? Olha que importante você ter autogoverno, você cuidar da sua própria vida. Beleza. Princípio 5 é o princípio da honra. Honra é você dar consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos ou morais. Se você deseja aprender algo com alguém, não tem como você não honrar essa pessoa, tá? Porém, honrar não é fazer tudo que a pessoa quer ou deseja, mas sim respeitar e aceitar como ela é. É agir com justiça. Então, tem que honrar tal pessoa, vou fazer tudo que ela quer. Não, às vezes o que a pessoa quer não faz sentido. Às vezes a pessoa quer te controlar e não faz sentido. Cada um cuida da sua própria vida. Eu vou honrar, não, beleza, essa pessoa é assim, ok, não vou ficar brigando para mudar ela. Não, eu vou fazer a minha parte, eu vou procurar eu ser transformado, de repente eu trago essa pessoa junto, para esse rolê, para essa jornada do autodesenvolvimento. Talvez não, talvez a pessoa não queira e tá tudo certo. Então, vamos lá. Princípio 6, mordomia. A Bíblia diz que nós devemos ser mordomos nessa terra, nós não somos donos de nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos, iremos aí nus. Tem até uma historinha aí acho que é o Alexandre o Grande, que quando ele morresse, ele falou, eu quero 3 coisas, que os médicos mais inteligentes me carreguem, que em cima do meu caixão sejam colocadas várias joias e que eu seja enterrado com as mãos para fora. Daí, tá, mas por quê? Não, porque pra gente saber que os médicos não têm o poder sobre a vida, Quem tem é o próprio Deus. Segundo, não foram nenhum tipo de tesouro ou riqueza que foi capaz de salvar minha vida. E as mãos, para que a gente saiba que veio de mãos vazias e vai voltar de mãos vazias. Então, e aí a gente precisa ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Cuidar de tudo aquilo. E o que é o maior tesouro que Deus coloca nas nossas mãos? O tempo. O tempo é o nosso tesouro mais precioso. A gente pode produzir mais dinheiro, mas não pode produzir mais tempo. Então gaste a tua energia, o teu tempo de forma produtiva, tá? Doe o teu melhor para quem você ama.
isso vai redundar em riquezas. E o que você tem feito, então, uma pergunta para você, com o maior bem que Deus te concedeu? O que você está fazendo aí com o sopro de vida que Ele te deu? E aí, com que coisas que é preciso ter mordomia? Com o corpo, dinheiro, com as mensagens que Deus fala com você, né? Se Ele te deu uma mensagem, um propósito, né? Você está sendo bom mordomo desse propósito? Com os teus bens, com a tua vida sexual, né? Falando aqui para os casados, tempo, tá? Então são essas coisas. E cara, Deus não me dá uma coisa grande. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então a gente precisa realmente ser fiel no pouco para Ele confiar grandes coisas a nós. Então a forma com que eu lido com o que tenho, né? Depende de mim aí, os resultados que eu vou ter depois. Maravilha. Princípio 7, isonomia. Esse princípio é um princípio que vem lá do direito, que fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre as pessoas que se encontrem na mesma situação. Ou seja, tratar os iguais como iguais, né? Um exemplo claro na nossa sociedade é o imposto. Os ricos pagam mais imposto que os pobres. Por quê? Isso significa o quê? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, a gente não precisa e nem deve tentar agradar a todo mundo. Isonomia é agir com as pessoas como elas desejam, como elas merecem. O próprio Deus usa de isonomia com a gente, tá? Ele não trata todos de forma igual, pois que se fosse assim não teria céu e inferno, né? Todos iriam para um desses lugares e daria tudo certo, né? Mas Deus fala lá em 1 Timóteo 3, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é esse conhecimento que Deus deseja que a gente tenha, para que a gente vá, né, para o céu. Então, agora, quem não quer saber, quem não concorda, cara, beleza, tá tudo certo. Né? Não quer seguir o princípio, beleza. Né? Tem uma fala que quem quebra princípios é quebrado pelo princípio futuramente. Vamos lá. Princípio 8, criatividade. A criatividade sempre fez parte da rotina de Deus, né? O Gênesis 1 fala todas as coisas que Deus criou, né? Criou do nada todas as coisas em 6 dias e tal. Então, ele fala lá que nós somos imagem e semelhança dele. Então, eu também sou criativo. Léo, você não me conhece, eu não sou criativo. A gente tem uma série de bloqueios, medos, traumas que nos impediram de ser criativos, tá? Então, na vida toda, né? Na escola, bagunceiro, para de bagunçar, para de conversar, né? Seja igual a todo mundo, beleza. Aí na hora do emprego, na hora do trabalho, seja criativo, dá ideia. Não, pô, lá atrás falaram que era para não dar ideia, para não ficar falando, né? Agora eu sou quieto. Não, então foram bloqueios que foram aí sendo criados. Então, nós precisamos desse princípio de criatividade no nosso dia a dia. 90% aproximadamente das pessoas com depressão, elas estão vivendo na ansiedade do futuro e na condenação do passado. Se acontecesse isso, se eu tivesse feito daquele jeito. Cara, essa energia é uma energia totalmente jogada fora. Porque não tem como eu fazer de outro jeito no passado. Só tem como eu fazer hoje. Já perdi isso, já estou colhendo. Beleza. Tá, mas e agora? Como que eu consigo plantar melhor? Para ter colheitas melhores amanhã. Vamos lá. A gente precisa sair do lugar de conforto, onde está, e dar um passo em direção ao futuro. Principalmente através da criatividade. O visionário, ele enxerga tudo pronto antes mesmo de acontecer. Né? Aquela historinha do Walt Disney, né? Ele morreu antes da Disney ser lançada, ser fundada, aí falaram, cara, que pena que ele não está aqui para ver isso, né? Aí a esposa dele falou, não. Ele já viu tudo isso antes de nós, né? Ele viu na mente dele. Então a gente precisa ser criativo. E o que é, então, o princípio da criatividade? É aceitar, simplesmente aceitar ser imagem e semelhança do Criador. E ativar, então, tudo que eu quiser. A nossa mente precisa ir em busca de coisas antes de todo o resto, né? O cérebro não vai aceitar a criação, ele aceita a repetição, ele quer economizar energia, né? E eu preciso disciplinar, então, o meu cérebro para a criação, né? Para ser criativo, né? Então, muita gente pensa que essa parte é fácil, mas não é. Durante o processo criativo é exigido muita energia da gente, né? Então, e principalmente, não focar em como fazer, tá? Porque isso pode travar nossa mente. O como, Deus vai dando, né, na medida da caminhada. Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Como é que eu aprendo a fazer vídeos? Fazendo vídeos. Como é que eu aprendo a fazer live? Fazendo live. Né? Em cada live eu percebo, podia ter feito isso diferente. A cada vídeo, podia ter gravado assim. Como é que eu aprendo a fazer dinheiro? Fazendo, né? Se expondo ao conhecimento e buscando.
né, fazendo a alternativa. Deu errado. O que eu fiz de errado? Ah, tem como consertar? Não, não tem. Não é para mim. Vou pro próximo, sabe? E fazer dar certo. Seja criativo e seja abundante, tá? Eu separei aqui, então, esses 8 princípios dos 26. Eu vou encerrar essa live por hora. Eu vou provavelmente fazer outra live amanhã, né, falando aí dos outros princípios. Tá certo? Eu desejo, então, que Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui nessa live, Senhor. Te agradeço por todas as pessoas que passaram nessa live e também pelos que vão assistir ao vivo, que vão assistir gravado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor tem planos de nos fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a nós esperança e um futuro. E é isso que eu desejo para essa pessoa, que ela seja muito abençoada, que ela tenha um futuro próspero, abundante em todas as áreas. Que tudo aquilo que a impede, que tudo aquilo que a bloqueia, que tudo aquilo que traz tristeza, dor, desânimo, bata em retirada em nome de Jesus. Que a tua boa, agradável e perfeita vontade seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Prega a mãozinha aí e diga assim, já é. Até a próxima. Deus abençoe.